Você tem tentado aprender inglês do jeito errado, e eu vou te falar o porquê. Eu já morei nos Estados Unidos, já fui professora de inglês focada em conversação, e um erro que eu percebo que muitas pessoas cometem, inclusive eu cometi quando eu tava aprendendo inglês, é tentar tratar o inglês como se fosse matéria da escola. Vamos lá, para aprender inglês de verdade, você precisa moldar o seu ambiente para ele ficar propício para o seu aprendizado. E não aprender um bocado de regra, um bocado de gramática, um bocado de coisa que na prática não vai te ajudar a falar. Pensa comigo, como que um bebê aprende português? Exatamente, ele começa a escutar as pessoas falando, ele começa a repetir, ele repete errado, e errado, e errado de novo, até que um dia ele acerta a palavra. E só depois que ele vai para a escola, onde ele aprende regras, conjugação, gramática, acentuação. Não é assim? Pois então, o inglês a gente vai tratar da mesma forma. Vamos começar com a mudança de mentalidade? Você nunca vai se sentir 100% pronto para falar inglês. Então vamos combinar uma coisa séria aqui. Desde o dia 1 você aprendendo inglês, você já vai falar. Ah, porque eu só sei falar hi, só sei falar how are you. Você vai falar o que você sabe falar. Ah, porque o inglês é muito ruim, minha pronúncia é péssima, eu tenho vergonha, né, de falar errado e tal. Você aprende errando. Eu tenho inglês avançado e eu falo muita coisa errada. Gente, a gente fala português errado, que é nosso primeiro idioma, a gente fala errado é inglês, como segundo ou terceiro ou quarto, a gente não vai falar errado. O momento perfeito, ele não existe. Na verdade, ele existe sim. O momento perfeito é agora, que você tem, mesmo que seja pouco. Agora vamos começar com uma coisa prática para quem é totalmente iniciante. Você está aprendendo inglês do zero. Você não precisa ficar decorando regra e ver gramática e ficar perdido aí em um monte de informação. Você vai começar pelo básico do básico, pelo que já faz parte da sua vida. Como assim? Vamos lá. Olha ao redor. O que tem aí ao seu redor? Coisas do seu dia a dia. Uma mesa, um sofá, uma cama, palavras do seu dia a dia. Anota essas palavras. Você também vai fazer isso com ações do seu dia a dia. Eu como, eu corro, verbos. Anota esses verbos também. Anota também as expressões que você usa. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como é que tá? Tudo bom? Obrigada, de nada. Anota essas expressões também. Você vai anotar tudo isso que eu falei. Vai anotar do lado como que são essas palavras em inglês. Botar pro tradutor, o tradutor vai falar, você vai repetir. Até você falar o mais parecido possível com o que você tá ouvindo. Por exemplo, aqui, botei vocabulário das coisas do quarto. Aí botei uns exemplos, né? Ah, no quarto tem cama, travesseiro, espelho, porta. Tem a tradução. Os pronomes, né, para auxiliar na hora que nós vamos criar frases e alguns verbos relacionados. Aí, se você tiver dificuldade para criar as frases, você vai no tradutor, coloca a frase que você quer e começa a repetir e anotar aqui direitinho. Se você tiver dúvidas gramaticais, você também pode usar o chat GPT. Você vem aqui e bota, por exemplo, travesseiro. Vê como é que fala. Pillow. E aí você repete. Agora vamos dizer que você quer formar uma frase usando travesseiro. I want my pillow. Se tiver alguma palavra, alguma coisa que você não sabe, você vai no GPT. Lembra que a ideia não é você ter um caderno cheio de palavras aleatórias, tá? A ideia é você criar um banco de palavras da sua vida, de palavras que você já usa no seu dia a dia e que você vai estar aprendendo como falar em inglês. Olha só que interessante, depois que eu voltei do intercâmbio nos Estados Unidos, eu comecei a dar aulas de inglês focada em conversação. E um desafio que eu fazia para todos os meus alunos, independente do nível, eu não sei nada de inglês. O desafio era você sair da aula 1 sabendo se apresentar. Tô falando que falava perfeito, tá? Mas ele saía da aula 1 sabendo falar nome, de onde que ele era, quantos anos que ele tinha, com o que ele trabalhava. Então, se você se desafiar, você também consegue fazer isso hoje, aí da sua casa, usando o tradutor. É um exemplo prático. Você vem aqui, ó, coloca Google Tradutor. Vou colocar aqui a minha apresentação em português. Oi, eu sou a Fernanda, eu tenho 24 anos, trabalho como recrutadora técnica e sou do Brasil. Como que fala? Hi, I'm Fernanda. I'm 24 years old. I work as a technical recruiter and I'm from Brazil. E aí você vai repetir. E lembra que você não precisa falar perfeito, tá? É nisso que a gente tem que focar. O que você usa no seu dia a dia? Quando você conhece uma pessoa, o que é que você fala? Como é que você se apresenta? No que a gente usa de verdade e não em um bocado de regra. Regras são importantes? São muito importantes. A gente precisa falar certo também. Mas quando a gente não fala nada, a gente tem que estar se preocupando em começar a falar e não em falar perfeito. Dei de ângulo aqui por motivos de o sol foi embora, tá escuro. Talvez ficou bom. Primeira coisa que eu sempre falei nas minhas aulas, sempre falei com qualquer pessoa que eu estiver dando dica de inglês, é mude o idioma do seu celular para inglês. Porque pensa comigo, a gente pega o celular o tempo inteiro. Então aquelas palavras que você vê todos os dias, configurações, enviar, galeria, bateria, deletar, salvar, pesquisar, você vai ver todas essas mesmas palavras, só que em inglês.
E isso vai te ajudar a melhorar o seu vocabulário. Você vai começar a associar a palavra com aquilo que ela indica. Tem gallery aqui, e se eu clicar vai pra galeria. Pois é. E você vai fazer isso com várias palavras, gente. Confia. Atualmente eu quero aprender espanhol. Na verdade, eu tô em dúvida se eu quero aprender espanhol ou se eu quero aprender alemão, porque eu tava assistindo uma série e é em alemão, e aí eu fiquei com muita vontade de aprender alemão, cara. Nossa. Mas o espanhol é mais importante, vai. Enfim, quero aprender espanhol. Vou pegar meu celular, que atualmente tá em inglês, e vou mudar para espanhol. Porque isso vai me mostrar um vocabulário. E eu vou, com o tempo, fixar esse vocabulário na minha mente. Outra dica que você pode fazer aí agora. Redes sociais. Fica bastante tempo nas redes sociais. Vamos dizer que você gosta de assistir vídeo de jogo. Você vai fazer a mesma coisa, só que você vai ver pessoas falando inglês. Canais gringos fazendo essa coisa que você já gosta e que muitas vezes você já entende. E a mesma coisa se você gosta de maquiagem, de vídeo de cozinhar, seja lá o que você goste, tente mesclar com conteúdos de criadores em inglês. Isso vai te ajudar muito a melhorar seu vocabulário. O segredo, gente, é parar de botar o inglês como um estudo. Tem muita gente que, sei lá, faz curso uma vez na semana, tem aquela aula ali de 30 minutos, uma hora, uma vez na semana e depois tchau inglês, não tem mais inglês. E a ideia aqui é você inserir o inglês na sua vida, no que você gosta. Outra dica que parece estranho, mas ajuda muito. Fale sozinho. Comece a narrar o que você está fazendo. Simula conversa com o urso, com o espelho. Fala sozinho, porque isso literalmente começa a destravar a sua mente. E tenta criar o hábito de pensar em inglês. Mesmo que seja simples o que você esteja fazendo. Pense em português no que você está fazendo. Ah, eu tô trabalhando, eu tô indo pra academia. E aí depois você se desafia a tentar descobrir como que fala aquilo em inglês. Eu tô pintando meu cabelo. I am brushing my hair. Eu tô trabalhando. I am working. Não precisa ser nada muito complexo, tá? Muito dessas frases que você vai estar falando todo dia, que você vai estar traduzindo, anotando, você vai literalmente falar todos os dias, porque faz parte da sua rotina. E isso vai começar a se tornar natural pra você. Próxima dica, e essa sim, gente, eu amo. Eu amo essa dica, porque é uma coisa que me ajudou muito. Na verdade, eu vou subdividir essa dica em duas, tá? A primeira coisa é a que eu mais gosto, que é reassista as coisas que você ama. Sabe aquele filme, aquela série que você já assistiu 16 vezes em português? Pois é. Você vai pegar ela e você vai reassistir, só que em inglês. Eu já assisti The Vampire Diaries, tipo assim, umas muitas vezes. Eu fiz esse acordo comigo. Ah, você quer assistir de novo? Beleza, você vai assistir de novo, mas você vai assistir em inglês. Isso ajuda demais, porque você já sabe o que vai acontecer. Você já conhece os personagens, você já conhece a história. Seu cérebro vai conseguir focar em ouvir o inglês. Botar a legenda ali bonitinha pra você estar entendendo, pra você conseguir acompanhar. Se você souber mais um pouquinho, tiver um pouco mais avançado, pode colocar o áudio em inglês, legenda em inglês. Se tiver muita dificuldade, coloca o áudio em inglês, legenda em português. E aí você vai evoluindo. Você já assistiu, você sabe o que tá acontecendo. Você não vai ficar completamente perdido. Confia que isso ajuda demais. Demais, demais, demais. Vontade de assistir o Comfort Show? A gente assiste, só que a gente assiste em inglês. A outra dica dentro dessa dica de série, de filme, é se você não quer assistir, reassistir coisas que você já assistiu, mas você ainda quer usar filmes e séries para melhorar seu inglês, eu recomendo que você assista séries com linguagens cotidianas, que mostra de fato como as pessoas falam. E uma série que muitas pessoas recomendam, muitos professores recomendam, é a série Friends, que tem uma linguagem muito cotidiana, linguagem muito simples, linguagem do dia a dia mesmo. E é uma série muito boa para você melhorar seu vocabulário, para você praticar seu inglês. Você vê de fato como as pessoas falam na vida real, porque a realidade é que o inglês de cursinho, ele é muito diferente do inglês da vida real. Então se exponha a esse tipo de atividade que você vai evoluir. Outra coisa que ajuda bastante é assistir desenhos infantis em inglês. Os desenhos, eles são bem simples, eles falam devagar, falam palavras mais básicas, não vai estar falando nada muito complexo. Então também é uma ótima forma de você pegar a base, de você expandir seu vocabulário. Ah, mas eu não gosto de assistir filmes, esse negócio de série também não é muito pra mim e tal. Você gosta de música? Pois é, próxima dica. Se você gosta de música, música internacional, música em inglês, você vai começar a aprender a cantar. Muitas vezes a gente até sabe cantar, né? Falar algumas palavras e tal, e não sabe o que significa. Então pega a música que você gosta. Se você não sabe cantar, canta aquela coisa meio... Pois é. Começa a aprender a letra. Vai lá no Google, bota lá a música que você gosta. Você provavelmente vai ser encaminhado para um site que tem a música em inglês, a música em português. Veja a tradução e comece a cantar, comece a praticar para você cantar certo, ver o que significa as palavras, porque música literalmente gruda na sua cabeça. Então, às vezes você não vai lembrar da palavra, mas você vai lembrar da música. Poxa, eu lembro dessa palavra porque estava nessa música que eu gosto. E eu cantei tanto essa música que eu sei do que se trata. Música tem aquela questão, né, de licença poética e tal. Muitas vezes não é uma linguagem cotidiana, mas mesmo assim, você já vai unir uma coisa que você gosta
com a coisa que você precisa, que é aprender inglês. Outra coisa que é muito importante e que muitas vezes as pessoas não fazem: não acumule suas dúvidas. Pesquise tudo. Pode parecer óbvio, tá? Mas muita gente não faz. Inclusive, eu era uma dessas pessoas. Viu uma palavra que você não conhece? Não ignora. Pesquisa. Você vai lá no Google, você vai jogar no Google Imagens e você vai ver, vai associar a palavra em inglês com o que ela representa. Abri aqui o Google. Vou colocar aqui Google Imagens. Aí vamos supor que eu não sei o que significa a palavra skirt. Pesquisar. Vamos ver o que aparece. Olha só, apareceu um bocado de foto de quê? De saia. Então, eu pude descobrir que skirt é saia. Percebeu que eu não fui direto na tradução? Eu vi a imagem, associei a imagem à palavra. Dessa forma aqui, fica muito mais difícil de você esquecer, tá? Depois vai no tradutor, vê o que ela significa direitinho e escuta a pronúncia. Aí você vai repetir junto até você falar direitinho. Nem todo mundo tem esse instinto de curiosidade, de vi uma coisa que eu não sei, já vou ali pesquisar na hora e tal. Eu mesma, naturalmente, eu não tenho muito isso. Eu durmo tranquilamente sem saber. Então, assim, se você também é assim, você vai ter que se forçar a pesquisar. Literalmente, se forçar, por disciplina mesmo. Nós vamos deixar para depois, nós dois sabemos que essa palavra ou essa expressão nunca mais vai ser vista. Então, crie o hábito de pesquisar, não acumula suas dúvidas, porque isso vai acelerar muito seu aprendizado. Outra coisa que ajuda muito é uma técnica chamada de shadowing. E talvez você já faça isso até sem perceber, porque eu mesma, quando estava aprendendo, eu fazia, mas eu não sabia que tinha esse nome, essa expressão. Que basicamente é escutar alguém falando e repetir, tentando imitar a pronúncia, o ritmo, a entonação. Sorry, computer was moving a little slow for me. Roger. Sorry, computer was moving a little slow for me. I thought you broke my heart, so I rip open Aaron's neck. That is how much control you have over me. Where I have to go against every single thing that I believe in again, because I love you. Você vai tentar imitar aquela pessoa o mais próximo possível. Uma outra ferramenta que pode te ajudar a praticar, o ChatGPT, ele tem uma função de voz onde você pode literalmente conversar com ele e ele pode te corrigir, te ajudar, te fazer perguntas. Pra vocês aqui rapidinho como é que funciona. Oi, GPT, tudo bem? Tudo certo por aqui. E você, tá tudo tranquilo? Me conta o que você tá precisando hoje que a gente resolve juntos. Então, eu tô querendo dar uma praticada no meu inglês. Será que tem como a gente mudar o idioma aqui rapidinho pra gente bater um papo em inglês? Com certeza. Podemos mudar para o inglês agora. Manda a primeira coisa que você quiser conversar, que eu já embarco no idioma com você. Okay, so we can just talk about my day or about your day. You can make me questions. What do you think? That sounds perfect. So tell me about your day so far. What's been happening or what's been on your mind? I'll jump in with questions along the way. Now I'm recording a video about how to speak in English, talking about how you can help them. Because, for example, you are in my video right now, so I'm recording a video talking to you so the public can understand that they can use you to practice their English, you know? That's such a great idea. Interactive practice can really boost their confidence. I'm happy to be part of the demo. If your viewers are watching this, just remember, practice consistently, stay curious, and don't be afraid to speak, even if it's imperfect, just like we're doing right now. I'm gonna keep my recording right now. Thank you so much. See ya. You're very welcome. Good luck with the rest of your reporting, and take care. Gente, eu não tenho nem palavras pra descrever isso aqui, velho. E ele não só fala, tá? Ele vai digitando. A gente vai falando, ele vai digitando, tá vendo? Tá dando pra vocês verem? Espero que esteja dando pra vocês verem. Dá pra ver que a gente tem várias ferramentas hoje em dia que não tá tendo desculpa. Você consegue praticar sem pressão, no seu tempo. Se você falar errado, tá bom. Se falar certo, tá bom também. Ele vai te ajudar, vai te corrigir. Nossa, muito bom. Outra coisa que mudou muito, que melhorou muito meu inglês, que foi parar de ficar traduzindo na cabeça. Você tem que literalmente assumir a sua skin que fala inglês. Quando você fica tentando traduzir na sua cabeça, fica muito mais difícil. Então, pra mim, foi quase como realmente desbloquear uma versão minha que fala inglês. Não é a Fernanda que fala português tentando falar inglês, traduzindo da cabeça. Não, é a sua versão que fala inglês, mesmo tendo pouco vocabulário. Eu tava aprendendo, quando eu tava falando inglês, tentava realmente entrar naquele idioma, no jeito que eles falam, na entonação, a sua personalidade em inglês mesmo, entendeu? Porque às vezes a gente tenta pegar o nosso jeito de falar em português e tenta levar pro jeito de falar em inglês, e isso na maioria das vezes não dá certo. Por quê? Porque são idiomas diferentes, são formas de falar diferentes, são formas de se comunicar diferentes. Cada idioma tem seu jeito, sua forma de se expressar, e quando você começar a aceitar isso, as coisas vão fluir de forma mais natural. Outra coisa, falar desde o começo com confiança.
Às vezes a pessoa fala bem, mas ela não tem confiança de falar, sabe? Mesmo que você só saiba falar, Hi, how are you? Você não vai falar com vergonha. Não tenha vergonha, fale com confiança, entendeu? Fale com confiança como se você já falasse muito. Mesmo que você só saiba falar um Hi, how are you? Outra coisa que eu queria deixar muito clara. Um curso focado em conversação pode te ajudar? Pode. Claro que pode. Inclusive, antes de ir pro meu intercâmbio, eu fiz um cursinho ali focado em conversação, tinha aula 1 ou 2 vezes na semana e me ajudou muito. Mas a realidade é que sozinho não faz milagre. Se você faz curso de inglês 1 vez na semana e você acha que você vai esquecer o inglês pelo resto da sua semana toda e você vai aprender, seu aprendizado ele vai ser muito, muito mais lento. Então, realmente, o que acelera seu aprendizado é colocar o inglês no seu dia a dia, em literalmente tudo que você puder. Série, música, livro. E se você também não fizer curso, não tiver interesse em fazer curso, você também pode aprender sozinho sim. Hoje a gente tem muito conteúdo gratuito na internet, muita dica, muita ferramenta, muita forma de praticar. Então começa com o que você tem hoje. Não fica deixando para amanhã, deixando para quando eu puder pagar um curso, tiver... Não, você só tem seu celular, um lápis, uma caneta. Começa com o que você tem hoje. Fluência não vem de perfeição, não vem da circunstância perfeita, ela vem de consistência. Então mantenha a consistência que você consegue. Você consegue. Então para de esperar o momento perfeito e começa hoje. Saber inglês mudou minha vida. Hoje eu quero aprender mais idiomas. Então, como eu falei pra vocês, agora eu quero aprender espanhol. É isso, se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal. E se você tiver mais alguma outra dica como iniciante, como uma pessoa que também tá aprendendo inglês, deixa aqui nos comentários pra ajudar mais pessoas. Se você tá aprendendo inglês, tá procurando alguém pra praticar, deixa aqui nos comentários também, vai que você arruma um parceiro aí pra praticar com você. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada por quem assistiu até aqui e até mais. Tchau!